E aqui estamos para mais um Curriculum Cast, o podcast da Curriculum, onde eu sempre trago pessoas interessantíssimas, inspiradoras, que vão nos ajudar e nos acrescentar com a trajetória de suas vidas, seus ensinamentos e aprendizados. Hoje eu estou aqui com a minha querida Ariane. Ariane, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer o meu, estar com você, com o teu público. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você ter aceitado. Ariana Reiser. Isso aí. Reiser é da onde? É criação. Eu criei. É mesmo? É um palíndromo. Ah, é verdade! Olha só, Reiser. Palíndromo, e o que quer dizer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. Palíndromo é o que você pode ler de trás para frente, frente para trás. Quando eu comecei a fazer vídeos, né? Há um tempo atrás, acho que uns 10, 11 anos atrás, a gente tinha que ser encontrado na busca orgânica do Google. Né? E aí, o meu nome, Ariane Reis, era um nome muito comum. E eu decidi, então, criar um sobrenome. Que nem o presidente do JP Morgan, que ele o sobrenome dele ele criou, Diamond. E aí eu decidi criar um sobrenome. E eu criei um palíndromo, que eu achei bem bacanudo, Reis, que eu sempre gostei do meu nome. Mas aí eu falei, Reis duplo Reis. Então, Reis de trás pra frente. E ficou esse nome, Reisier. As pessoas acham que é alemão, as pessoas acham que é... Sei lá, me perguntam qual é o jeito de falar certo. Eu digo, o que você quiser, eu criei. Muito legal. Você sabe que eu tive uma empresa chamada N-Wine. E é wine invertido. Então, é um palíndromo. Igual. N-Wine. Fabuloso. O W no meio, né? E se conecta. Exato. N-I-W-I-N-E. Pronto. O W conectando tudo. Exatamente. E eu vou ter que ler aqui para te contar quem que é a Ariane. A Ariane é uma das principais vozes da inteligência artificial do Brasil hoje. Ela é Head de AI e Performance Digital na Conquest One. É palestrante internacional, escritora do best-seller. E aí, para que serve? É doutorada em Ciências e Tecnologia Espaciais pelo ITA. Com passagens pelo MIT, pela FIA-USP, ela tem mais de uma década de experiência ajudando empresas a transformar a IA em resultados reais, conectando pessoas, negócios e tecnologia de forma prática, humana e inspiradora. O que você achou dessa introdução? É linda, maravilhosa. Até eu fiquei assustada, me contrataria. Ariana, tenho tanta coisa para te perguntar, mas a primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Lógico. Ariane, desculpa. Mas eu não tenho problema com o nome. Tá bom, mas tá bom. Daí a gente vai ficar falando muitas vezes. É lógico, fez bem. Ariane. Assim, pronto, tô sem trauma. Saiu assim. Ariana, né? Mas sem trauma. Desculpa. Mas foi orgânico, assim, foi bom. Eu entrevistei aqui, no episódio anterior, o professor Galo Lopes Noriega. Não sei se você já ouviu falar dele. Não sei, pode ser que a gente tenha conversado, almoçado junto. Ele é um grande influenciador no LinkedIn, uma das grandes vozes, ele tem mais de 40 mil seguidores. E ele é professor de 12 cátedras hoje. Uau. Ele é um peruano e ele veio da engenharia química. Uau. E hoje ele atua no RH. E ele defende o Data Analytics, People Analytics, que é tomada de decisão, ou Data Driven, que é tomada de decisão por dados, né? E ele está encostando agora na inteligência artificial, já vem encostando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma pessoa que está próximo do RH, mas não é um psicólogo, ele veio de exatas. E pelo que eu estou vendo aqui, você também tem algo parecido, né? Você vem aqui deixa eu ler aqui, Tecnologias Espaciais pelo ITA. Isso, eu estou doutorando no ITA, estou estudando lá, então, mas a minha, tem uma história aí, Marcelo. Então vamos lá, já deu o pontapé inicial. Pronto, bola no teu campo. História, eu começo estudando comunicação, publicidade e propaganda, faço uma segunda faculdade de filosofia. Saio, vou para o marketing, faço especialização em marketing. Depois vou para a área de administração e inovação.
ok? Mas percebo que tudo está incipiente, porque falta um jeito de comunicar, né? Uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, matemática, assim, você vira comunicador, né? E assim, o comunicador, comunicólogo, ele precisa entender matemática. Porque matemática é uma linguagem. Eu vou te explicar agora. Então porque veja que a minha trajetória é uma trajetória do conhecimento humano, a trajetória de conversar e entender comunicação, falar com pessoas através de como falar. Mas tinha um ser humano que eu não conseguia acessar, era o engenheiro. Não acessava o engenheiro, porque a minha construção, minha narrativa, ela tinha um problema. A primeira vez que eu percebi isso foi quando eu fiz um curso de Python. Eu fiz um curso de Python e sou casada, né, com um engenheiro, uma pessoa da tecnologia. E essa criatura, quando eu começava a conversar com ele, eu percebia o engajamento nos primeiros 5 minutos. Acho que muitas mulheres percebem isso dos maridos. Mas, enfim, existe um engajamento de 5 minutos. Após o engajamento de 5 minutos, é totalmente desengajado e se perdia. A conversa era uma presença na conversa. Isso ia terminar o casamento, né? Comecei a fazer Python e foi uma coisa muito incrível. Porque eu comecei a perceber um modelo matemático, e Python é todo baseado em matemática. Eu comecei a ver um modelo matemático de conversa, de estrutura, que era o algoritmo, entrada e saída. E eu olhei e falei, nossa, que coisa legal! Eu conversava modelo ramificação de árvore. Começava aqui e abria. Nada fechava. Eu tinha controle do que estava aberto, mas a pessoa que estava comigo não conseguia ter esse controle. Vou dizer para ela você se que perdia. Eu conheço bem essa ramificação. Pois bem, e ela se perdia. É meio típico de mulher, né? Exatamente. Mas assim, e aí o que acontece? Típico de mulher, mas é típico de quem faz, que tem um pensamento que ele fica junto ao mesmo tempo em várias aberturas e nada fecha. Para o pensamento lógico, um modelo de comunicação lógica, você precisa ter uma entrada e uma saída. E aí você tem uma conversa... Você até pode abrir, mas você tem que começar a fechar. Perfeito, você tem que vir costurando e fechando. A questão é, como que... Quando eu comecei a fazer Python e entendi isso, e veja, uma pessoa da comunicação, uma pessoa estudiosa da filosofia, um pensamento lógico, enfim, mas algo não fechava. Eu tinha um grupo de seres humanos que eu não acessava. Quando eu fiz esse Python, a conversa durou 1 hora. Porque eu comecei a conversar com ele com entrada e saída. Mas você conseguiu ficar assim, vamos colocar... Quando eu quero me comunicar e passar a mensagem... Educada. Então, para passar a mensagem, eu tinha um objetivo. Sempre foi meu objetivo comunicar algo para alguém. Passar a mensagem. Então eu precisava ter afetividade com a pessoa, então precisa primeiro uma conexão de seres humanos, depois vem a conexão do que a gente pensa. Mas se você, logo de cara, me olhou aí e já não gostou, já saiu fora, já desconectou. Porque não rolou a afeição. Então, conexões de corações para depois ter conexões de cérebros, pensamentos. Pois bem, ok. Abri demais agora já. Mas eu vou fechar. Então, pensamento. Como eu chego nos engenheiros? Percebia que era um grupo que eu não conseguia acessar. Por que será que eu não conseguia acessar? Porque eu não tinha um pensamento racional lógico ou uma comunicação racional lógica. A comunicação racional lógica, ela vem de uma construção de algoritmo, entrada e saída. Quando eu percebo isso, eu olho e falo assim, puxa, que interessante, e começo a estudar sobre esses temas, sobre esse modelo, sobre essa estrutura. Repete para mim essa frase, não tem uma... Não tem uma... Conexão, que você falou uma frase racional lógica. Racional lógica. Eu preciso ter uma conversa racional lógica. Não, mas o fato de você abrir não deixa de ser racional lógica. Não, mas eu preciso trazer... Porque as entradas, elas têm que ter saídas. Toda entrada, ela precisa ter uma saída. Eu preciso trabalhar um processo. Eu tenho que fazer uma entrada para ter uma saída. Ela pode ser ao mesmo tempo, mas assim... Porque você pode abrir de forma racional lógica,
desde que você, vamos colocar assim, se comprometa a fechar essa, fechar. Porque muitas vezes em programação a gente abre, mas depois tem que ir lá, fecha. Exatamente. Então, mas o desespero para uma pessoa lógica, racional, são essas aberturas e nunca vê um fechamento. Com certeza. Então é um desespero para o cara de tecnologia, pro lógico. Ele conversar com alguém e essa pessoa não conseguir fechar. Né? Vamos lá. Começo nesse modelo de faculdade, caminho, então, para o entendimento de que existe um outro jeito de comunicar. Me apaixono pela matemática com 40 anos. Então, e é uma das coisas que eu acho bem interessante, porque... Me apaixono pela matemática com 40 anos. Isso, gente, acho que eu nunca tinha ouvido na minha vida de uma mulher. Me apaixono pela matemática com 40 anos, porque eu consigo fazer construções. Tem uma outra coisa que é muito legal que eu descubro, né? E eu tive muitos seres humanos, mentores guiando, né? Então, um deles por exemplo, o Mário Leston, né? Genial. O filho dele é o campeão brasileiro das Olimpíadas de Matemática já há alguns anos. Ele já é da minha família, né? Então, a gente já tem o Pedro, né? Leston, que beijinho pra você, né? Que tem a família, já sabe, eles são da minha família. Pedro apoia os meus filhos para Olimpíadas de Matemática, para entendimento de matemática, a minha casa, aos domingos, a gente não, diferente das outras casas que a pessoa mama, vai lá e faz o macarrão, a gente para estudar matemática. Nossa. E como é que isso acontece? Quando eu decidi em algum momento que eu ia construir um modelo, algoritmo de IA para um determinado objetivo. Só que para isso eu tinha que estar no melhor grupo do Brasil. Porque eu não podia ir para fora, mãe, 4 filhos, né, um monte de coisa assim, não dava para ir para fora. Então qual é o lugar onde que eu poderia ter o maior apoio para a execução dessa minha ideia? O ITA. Então, ok, é lá para que eu vou estudar. Só que como é que faz para estudar lá? Tem que entender matemática. Beleza. Lá, e assim... Matemática que os engenheiros estudam em alguns anos da vida, né? E aí eu tive que me debruçar sobre o conhecimento e entendimento de matemática. E foi usando o Khan Academy. E o Pedro e o Leston e o professor Walter Canielli também, professor da Unicamp, super sensacional, assim, enfim. Comecei a estudar. Então eu tinha um calhamaço, assim, de itens para se estudar para passar na prova do ITA. Minha estrutura era, não paga para fazer a prova. Então eu olhei e falei assim, sem problemas, vou fazer o seguinte, vou fazer todas as vezes a prova, foram 8 vezes. Até passar. E vou estudando um item por vez. Quando der 8 itens, que é algo que eu tinha que tirar na prova que é metade, pronto, passei, entendeu? E foi, assim, incrível, porque foram 8 tentativas, cada 6 meses e 8 itens, e foi, entendeu? Era o que eu tinha, eu não tinha outra estratégia, minha estratégia era essa, compreendeu? E ponto, eu entrei, aí, agora vamos, né? Aí o professor Moacir, meu orientador hoje, e durante o processo de aprendizado, eu tive o professor Lester Faria, que é um dos super cabeças de inteligência artificial do Brasil, professor no ITA. Ele disse assim, Ariane, vou te apoiar no teu projeto. Contei para ele qual era o meu projeto, ele disse, olha, legal esse projeto, né? É o seguinte, Ariane, esse projeto tem 2 possibilidades. A possibilidade de prêmio Nobel e a possibilidade de um processo bem interessante. A viagem pode ser ótima, no final pode ser uma boa mas espera um pouquinho, você ainda continua abrindo... Não, eu tô contando já como terminando, eu já tô no ITA. Tudo começou pela matemática, eu começo como comunicação, saio da comunicação, percebo que eu não converso com algum tipo de pessoas, inclusive a pessoa que eu era casada e que eu amo. Aí, então, eu faço um curso de Python e percebo que realmente é uma questão de comunicação, um problema, porque eu tenho uma debilidade ou alguma coisa, em relação a abrir um assunto e fechar o assunto. Aí, então, percebo que tem esse modelo, um modelo que é matemático, e começo a debruçar sobre o que é matemática do ponto de vista de entendimento, solução de problema.
Se apaixona. Me apaixono e começo a construir ideias sobre isso. Onde é que eu vou construir uma ideia que eu apresento para o professor Lester? Essa ideia é uma ideia matemática. É uma ideia de algoritmo de IA. E aí ele pega, então, e fala assim, legal, isso aqui pode ser isso ou só uma trajetória muito prazerosa, né? Então, e das duas umas, eu quero estar junto com você, tá certo? E ótimo, então a gente vai. E esse projeto, ele só dá certo, se eu tiver pessoas que vão validar isso, porque é uma conexão de ciências naturais com ciências sociais. E aí, esse modelo, essa estrutura, eu vou tendo essas pessoas que vão me apoiando. E entra no ITA. Deixa eu cutucar um pouco. Esse projeto tá vivo? Tá vivo, super vivo. Super vivo, super vivo. É. E entra no ITA. Em breve vai ser lançado? Não tem muito breve, mas... Não, tem o debruçar é grande, mas não tem em breve, vai ser lançado. E eu imagino que ele deve ser um complicômetro matemático, né? Por isso que eu tô dentro da área de gestão de complexidade. É a gestão da complexidade humana. Fazendo correlação com as ciências naturais. Você está usando a IA para te ajudar a fazer o projeto hoje? Não. Não dá? Não. Vai ter um algoritmo de IA no final. Não, porque a IA hoje está programando, né? Não. Tá bom, entendi. Não. Não dá para pedir ajuda para ela? Não tá na etapa da programação. Ainda tá na etapa de validação dos termos. Concepção. Isso aí. A validação dos termos. Né? E assim, vai ser, como diz o povo da área, né, ciência, vai ser um tijolinho minúsculo que pode ser uma coisa interessante. Mas beleza, mas ainda tá na... Bom, tô super curioso, mas não vou perguntar mais, porque... Não, Marcelo, mas eu como uma boa comunicóloga sei fazer o meu marketing, entendeu? Então, já assim, fez? Entendeu? Então, assim, mas o divertido é a trajetória. Agora, para contar aí como coisa efetiva, é a trajetória. Um início em comunicação, e que percebe que comunicação mesmo, e é agora que eu vou voltar ao que eu tinha dito, falta matemática. E aí é onde hoje eu falo com os meus filhos e falo para todos os outros pais, colegas e tudo mais. Se você quer um futuro para os seus filhos, eles precisam gostar de matemática. Como assim gostar? Tenha professores que são sedutores e mostram a matemática como um processo do que qualquer coisa pode ser feita. Compreende? Então, assim, você fala, não, como qualquer coisa? Eu acho muito legal. A gente está passando o 3i Atlas, né? Tá transitando aí o espaço e tudo mais, né? E aí... Eu não sei. É um cometa, que Conta o povo diz mim. que é cometa, que diz que não é cometa. Enfim, tem aí os estudiosos em Harvard que fala desse corpo celeste, não sei como, que falam que é um cometa, que também acho que não é, que pode ser uma nave, mas isso é muita viagem, enfim. Mas existem pessoas de Harvard falando disso, entende? O professor estudioso que estuda, né, o espaço, e ele fala sobre isso. Então, é alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. E ele conta de 4, 8 anomalias que esse cometa não tem o mesmo comportamento de outros cometas que passaram por aqui. Então, ok, mas por que eu estou falando disso? Porque em algum momento, quando tive aula com o Lester, ele contou para mim o seguinte, que o nosso protocolo para conversar com extraterrestres é em que modelo? Deveria ser matemático. É matemática. Não, tem que ser, né? Pois é. É muito legal. Porque a única coisa que dá para você conversar com alguém que não fala a sua língua e tentar se comunicar de alguma forma, você tem que correr para matemática, que é o que rege tudo. Perfeito. Então, pensa você, uma pessoa faz comunicação na escola e faz comunicação porque não gosta de matemática? Explica. O quão lógico isso é? Não é. É que, a princípio, quando você estuda uma língua, você não necessariamente precisa saber de matemática, né? Então, mas comunicação, você não está falando de língua. Isso. Agora, quando você está querendo se... Língua, você fala de convenção social. Eu estou falando, então, eu falei uma língua, e ali aquela língua, ela traz uma convenção social. Perfeito. Bateu. Mas eu falo de comunicação. Comunicação, então, é o praticante da língua trocando ideia. Ou trocando, dialogando para a construção de algo. Ou Sim. debatendo para vencer algo. Ou discutindo para impor uma determinada coisa. Mas você consegue enxergar a matemática na hora que você está falando? Você consegue ver um... Por exemplo, eu fiz essa frase agora. Você consegue enxergar a matemática? Você enxergou matemática no que eu disse aqui? Dá para enxergar. Porque eu não enxergo.
Me ajuda a ver. Então, muito interessante. No sentimento, é outra coisa que é bem difícil da gente dizer. Quanto que uma mãe ama? O amor. Quanto que um... Eu vou te falar uma coisa que acho que você vai gostar de ouvir. Vai. Eu matematizei o amor e as emoções. Por quantidade? Por participação de evento? Eu matematizei isso. Amor, emoções, é puramente matemático. Eu sei que quem está me ouvindo agora, nem sou eu entrevistado aqui, deve estar falando... Eu quero saber. Mas não dá para te explicar aqui. É uma conversa de, no mínimo, umas 2 horas. Tá bem. Mas tudo é 100% matemática. Tudo. Vai ser difícil. Tudo que você consegue explicar... Esses dias eu fui no médico e ele disse assim, tudo que eu pego, eu tiro. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, é da minha cabeça. A gente é um misto de matemática e emoção. Só que a emoção também é matemática. Eu não vou poder explicar agora, mas eu faço questão, se você quiser, de a gente continuar com essa conversa. Eu sou uma IA nesse momento. Todos nós somos. Por exemplo, se eu falar para você assim, preto, copo, lua, sol, vermelho, terra, verde, que lógica tem essa frase? Nenhuma. Eu não escolhi os tokens corretos para construir o que eu queria transmitir. Agora, quando eu estou dizendo o que eu estou dizendo agora, eu estou escolhendo os tokens corretos. Por isso que a minha comunicação está sendo compreendida. A gente não escolhe qualquer palavra, a gente não fala qualquer token. A gente escolhe os tokens corretos como a IA escolhe os tokens corretos. E eu vou te falar como é que a gente escolhe. Se eu falar para você, quanto que é 67 vezes 113? E eu falar, pode pensar. Você que gosta de matemática, vai gastar aí alguns minutos e você vai ficar com uma sensação de inquietude. Você vai falar, é 1045. Você fala, não pode ser, porque tem que ser muito mais. Daqui a pouco você vai falar, não, é 50 mil. Não, aí eu fui muito para lá. Espera um pouco, deixa eu fazer a conta. Até que você vai chegar no número. Eu não sei que número é, tá? Não estou fazendo de cabeça. Mas vou imaginar que é 5.700. Não sei. 5.725, vai. É mais que 5 mil. 60%. Isso. Só por 60% seria mais que 5 mil. Qualquer número, tá? Okay. Então, 7.820. Eu não sei qual é o número. Aí eu vou fazer a conta na minha cabeça. Vou falar, pera um pouquinho, deixa eu fazer uma prova aqui. Para ver se checa. Parará, bateu. Fiquei um pouco mais calmo, mas eu não estou seguro, ainda estou inquieto. Vou fazer a conta de outro jeito. Ainda estou inseguro, mas já fiquei um pouco mais confortável, porque a segunda cálculo comparativo também bateu o mesmo número. Fiz um terceiro, tudo de cabeça aqui, né? Até que eu vou fazer mais um, vou falar, nossa, é isso mesmo, agora tenho certeza. Quando você tem certeza, você concluiu a operação. Você é um computador, nós somos. Você estava lá em looping, né, rodando a query, até que você concluiu e achou a resposta do algoritmo que eu acabei te colocando aqui. E o que te faz me dizer a resposta? É um sentimento. É o sentimento da certeza. Você ficou tranquila, você ficou confiante, tudo é sentimento. Então você botou uma máquina mental para funcionar, algorítmica, não é? A sua cabeça está funcionando, mas quem está mandando aqui é um sentimento. Enquanto o sentimento é da insegurança, enquanto o sentimento é da incerteza, enquanto o sentimento é não tá certo, não tô contente, não tô feliz com a resposta, você continua pensando. Na hora que o sentimento vem falar, achei a resposta. Aí você me diz. Então veja, quem que startou a máquina do pensamento? Um sentimento da inquietude. Quem que parou a máquina do pensamento? Outro sentimento da certeza. Se eu for te explicar a lógica das emoções, você vai entender que sentimento é probabilidade. É que eu não vou conseguir explicar agora. Mas você está fazendo cálculo estatístico e probabilístico na hora que você sente. É que eu tenho que explicar 1 milhão de coisas para falar isso. Puta que viagem que eu dei aqui agora. Eu tô te ouvindo. Só que eu quero que você enxergue, nós vamos falar isso outra hora, não aqui, que nós
atuamos idênticos a uma IA. A única diferença é que a gente tem consciência do assunto. A IA não tem consciência do assunto. Ela sabe probabilisticamente, dado ao que você colocou, do que você está se referindo, e ela vai buscar dentro disso que ela entende que é do que você está se referindo, quais são os melhores tokens para formar aquela frase que vai responder corretamente a pergunta que você fez, dado o contexto que ela entendeu que essa pergunta faz parte, e dado uma série de outras coisas que você sabe melhor do que eu. Só que no fundo, ela te falou o token de, por exemplo, co, po, de, co, ca, co, lá. Esses tokens, o CO estava com 98%, enquanto que o segundo lugar estava com 40%. O po estava com 99%. Ou seja, ela concluiu copo de Coca-Cola num algoritmo matemático puro, que é rede de neurais e tudo, né? E eu defino que é copo de Coca-Cola, porque co me dá o sentimento de paz, po, copo me dá o sentimento de paz, de me dá o sentimento de paz, Coca-Cola me dá o sentimento de paz. É que eu teria que te explicar que o sentimento de paz é fruto também de algoritmo, mas não dá para explicar agora, porque as emoções são matematizadas. Eu não sei porque que eu entrei nessa pira aqui para explicar, mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu consegui te entender. Conseguiu, porque né? da primeira vez que você falou para mim, eu olhei e falei assim, esse cara tá viajando, cara. Eu sei, boa. eu sei. Na primeira vez que você falou, agora, eu debrucei, eu falei, não, deixa... Para com os preconceitos, ouve o que ele tá falando, Ariane, para. Verdadeiramente, foi isso que aconteceu comigo. Eu sei. Né? E eu só tô me permitindo falar isso com você, porque eu percebi a profundidade do que você pensa as coisas. Porque se eu falo isso para qualquer outra pessoa que mexe com IA, de cara ele já me deleta, fala, esse cara tá falando, esse cara não entende nada de IA. Por que é? Não é a pessoa que mexe com IA, é a pessoa que... Eu vou te explicar, é a pessoa que usa IA com as ferramentas para entregar alguma coisa no fim do dia. E, na verdade, o que você está falando é o pensamento de IA como um raciocínio lógico para pensar o mundo. É diferente. Então, você é um crítico do status quo, enquanto o outro é um executador do status quo. Quem executa o status quo eu vou dizer não que consegue abstrair. Com certeza. Tá Perfeito. Então é assim, quem executa não abstrai. Óbvio que a gente vai tendo a gente vai ficando num grupo onde o pessoal é de executar, o pessoal é de entrega, e você vai ficando com aquele viés. Então a primeira vez que você me falou isso, eu fiquei assim, esse cara viajou. Cara, meu, será, né? Usa drogas? Não. Assim, Marcelo, com todo respeito, assim, lógico, não. Foi super assim, não preparado, né? Exato. E eu tô me expondo aqui. Mas não é um expor, assim, da verdade, vamos combinar. Agora, eu parei aqui e fiz assim, para, ele acredita nisso, ouve. Caraca, meu, para. Aí eu olhei e falei assim, dentro de mim. Eu não sei se você, quando ficou me gravando, ou me olhando, você deve ter visto aqui, meu corpo fica mudando. E o que estava acontecendo dentro de mim, e o corpo não mente, era exatamente isso. Então eu tava primeiro assim, depois eu falei, vai, presta atenção. Você pode ver que se meu corpo disse tudo isso que eu tô contando pra você com transparência, tá bom? Então lá. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá dizendo. Né? Outras pessoas vão dizer assim, mas que ele tá chamando de token? Token pode ser uma letra, pode ser uma sílaba, pode ser uma palavra inteira. Token. Então, assim, o que ele tá falando de token? Então, o cara tá parado na tecnologia. Não é essa a intenção. Então, se você que ficou falando o que ele tá falando de token, ficou parado na tecnologia, segura. Abre outro espaço, uma oportunidade para você entender o que ele tá falando. Vamos lá. Aí vem pra cá, e ele tá dizendo assim, que o sentimento é o cara que inicia e o cara que termina. Então é exatamente o que eu disse, o algoritmo tem uma entrada e uma saída. O que ele tá dizendo que quem abre o pensar ou a curiosidade humana é um sentimento. Quem dá o start. Beleza? E quem fecha é também um sentimento. Os psicólogos Gestalt que estão nos ouvindo vão saber do que a gente está falando, é um fato.
Porque ele diz que tudo é sentimento. Você não estuda o que você estudou por conta de que você só queria. Foi um sentimento que fez você levar. Você já viu gente falar que a gente pensa com o coração? Exato, exatamente. Na verdade, você não pensa com o coração, mas você conclui o pensamento com o coração. Então, os filósofos antigos, né, inclusive o Aristóteles, ele achava... Por que a gente fala decor? Core, porque ele entendia que a gente entendia as coisas, ou que a gente gravava as coisas no coração. Depois andou um pouquinho, e aí eles foram entender que existe fazendo uma grosseira divisão do que é um cérebro entre lóbulo frontal, reptiliano, e o do meio, quem é o do meio? Ai, caraca, reptiliano é o corpo... É o límbico. Tá bem? É o límbico. Então, reptiliano, límbico e o córtex cerebral. O córtex. Então, eu tenho o córtex, é onde rola o raciocínio, o pensar, a racionalidade. O do meio, onde são a afetividade e as conexões de pensamento. Então, por isso que eu falo, quando eu começo a conversa aqui com você, eu digo assim, ó, antes de mais nada, numa comunicação, eu preciso conectar os corações. Lembra que eu falo isso? Lembro. Perfeito. Então, este conectar os corações é eu dizer pra você, não vou te matar, não vou te causar mal. E detalhe, olha como eu sou simpática e legal. Olha pra mim. Eu sou até uma pessoa divertida. E digo pra você, sou transparente. Vou estar presente na nossa conversa. Isso faz com que você se sinta confortável. O conforto faz com que você mostre o teu pensar. Saca? Concordo. Beleza. Então, ok. E isso acontece, então, depois a gente entende que é no límbico, fazendo uma divisão bem grosseira do cérebro, tá certo? O reptiliano é o carinha que fica olhando. Vai me matar? Não vai me matar? Corre, lá, ataca. Vai me matar? Não vai matar. Preciso correr? Não precisa. Então, tá bom. Tá bom, então fica. Bom, fiquei. Aí o límbico vem. O que ele quer? O que ela quer? O que tá acontecendo? Vamos lá. Pode confiar? Não pode confiar? Já sei que não vai me matar, mas e aí? Confio, me abro, fecho, como que vai ser? Confia, então tá. Então agora vamos pensar. Aí eu abro espaço para o pensar. Então, dentro desse seu raciocínio, do que você chama de token, que vem, e é o sentimento que abre, o sentimento que fecha, e tudo mais, é exatamente como você dizendo, a minha calculadora ser humano, acontece quando tem uma entrada de um sentimento, a saída de um sentimento e um problema no meio a ser resolvido. E isso pode ser, inclusive, a própria vida, como pode ser um problema matemático que você está trazendo aqui. Concordo plenamente. Entendi, se é isso que você quis falar, é isso que eu entendi. Mas eu tô deixando aqui para a gente se encontrar depois, que eu quero te explicar a lógica das emoções. Tá bem, perfeito. Você vai pirar. Não, eu tô imaginando, sim. Uma das coisas, quando você fala que você entrevistou anteriormente um engenheiro químico que cuida de pessoas, é uma das coisas que, enquanto você falou isso, até me deu uma coisa que assim, é muito legal. Uma das coisas que eu acredito, que somos representações, obviamente que de algum elemento químico quando estamos em grupo. Então, a gente pode fazer uma analogia de correlação de elementos químicos e construção de uma nova situação orgânica, enfim. E que isto, na última camada dos elétrons, existe essa troca dos elétrons. E essa troca, essas conexões, elas podem ser eu dar para você e você só receber. Pode você e eu compartilhar um dos elétrons da última camada, ou simplesmente eu ficar sem e você com. E a gente ter essa relação. E eu fico equilibrada quando eu fico sem, e você fica equilibrado quando você tá com. Que fantástica essa relação. Enfim, essas são relações químicas. Quando você fala que um engenheiro químico tá cuidando de gente, faz todo sentido para mim. Porque pessoas, elas precisam ser equilibradas nas outras. Os grupos. Por que existe uma coisa muito antiga de dizer, é uma viagem essa nossa conversa, né? O povo que fala assim, meu Deus, o que é esses dois? Que podcast mais maluco é esse? Depois faz uns cortes aí pra tirar umas coisas que dá pra o povo acreditar na gente. Deixa a essência aí no ar, não tem problema. Da loucura. Pois é, então, mas essa construção que eu Mas eu gostei disso, continua. Porque essa construção de... Porque na verdade é a busca pelo equilíbrio. Exato. E então, você não sabe, grupos... e você não sabe onde está a lógica das emoções. Sabe onde ela está? Na busca pelo equilíbrio. Então, me conta quando você atinge o equilíbrio, o que acontece, Marcelo? Não pode ser 100% equilibrado. Não, tem que ter um... Por quê?
Tem que ter uma onda. Por que não pode ser 100% cristalino? Porque é meio morte, né? É a morte. É, eu sei disso. Eu sei que você tá, Planetas, eu sei que você está encostando aí. Planetas que estão em equilíbrio são planetas sem vida. É o princípio do ritmo. Exato. Compreendeu? Pois bem. Já leu Caibalion? Já, sensacional. Né? Bom, qual é o lance? Qual é a coisa divertida desse processo? Que eu ia falar dos grupos. Então, eu e você temos uma troca, mas eu e você formamos um grupo, concorda? Porque já não é mais um. Sim. Esse grupo forma um outro elemento aqui. Esse outro elemento tem um povo que chama, tem um nome, egrégora, né? E aí, assim, este outro elemento também é um indivíduo. Porque eu e você juntos criamos uma outra coisa. E essa outra coisa existe. Essa outra coisa... Você quer dizer que esse grupo pode ser uma molécula? Um pequeno grupo. Você é um átomo, eu sou um átomo. A gente está trocando. Se a gente fica junto, nós já formamos uma molécula. Vários podem formar um tecido, uma célula. Você está indo nessa linha ou não? Não, eu estou indo na linha só de que 2, porque já vi a egrégora como uma célula. A egrégora é mais um. Então nós não somos mais 2, nós somos 3. Porque eu e você criamos uma outra entidade. Essa entidade faz parte do grupo. Ela deixa de existir quando eu e você já não estamos mais. Essa entidade deixa de existir. Mas ela deve ser considerada, porque ela é o fruto, ou o resultado dessa soma, ou desta interação, desta conexão, que não necessariamente é uma soma. E aí a gente usa a palavra soma inadequadamente. Você está perfeita com as palavras, estou entendendo tudo. Então, essa interconexão que cria um outro é algo que precisa ser considerado. Qual é o objetivo da vida? Meu Deus, vocês vão achar que a gente é louco. Manda bala. Objetivo da vida, objetivo do mundo. Qual é o objetivo? Para que a gente está aqui? Eu não posso responder isso agora, porque eu tenho que explicar 1 milhão de coisas antes. Tá bom, antes. beleza, mas eu vou te falar simplesmente. Nós entendemos que somos todos um. Aí você fala assim, todos um, você virou esotérica, Ariane? Negativo. Por que quando vira todos um, aí deixa de existir? Porque vira um. Quando vira um, o planeta já não é mais uma coisa em evolução. Virou um. Unidade. Agora, planeta, se interage com outras coisas, com outros planetas, com outros sistemas. A ideia é que essas unidades, elas se unifiquem. Quando existem vários seres humanos iniciados, seres estudiosos, e quando a gente fala de gente estudioso de verdade, eles entendem exatamente o que a gente está falando. Sim. Então, estudioso de verdade, assim, eu tô dizendo assim, seres humanos... Não é que leu e decorou o que A e B diz. Isso porque ele pensou sobre o assunto, às vezes discordou. Muitas vezes. Muitas vezes. Aliás, eu tô contando aqui, ó, enquanto você falava, eu falava assim... Depois, Debruça, presta atenção. Eu peço isso daí pra você também que tá ouvindo a gente. Debruça, presta atenção, ouve. Sabe, às vezes vale a pena, tem aí um tempo, cara. Mas eu vou te falar que... Questiona a vida além das coisas que fazem parte apenas de ganhar dinheiro, comer e salvar tua família. Mas vou falar, Ariane, que a gente tem um viés, a gente tem um fogo aqui dentro, né? Que não se contenta com o que A ou B falou, porque A ou B... Eu tenho uma frase que eu adoro, né? Que enquanto alguns aceitam a verdade porque veio de uma autoridade, para mim a autoridade é a verdade, não importa de quem veio. E eu já digo para você que não existe verdade. Com certeza, também tá certo. Não, mas então você tá certíssima. Mas é porque existe tudo é dual. Tudo é dual. Dimensão da realidade, né? Você conhece Yin e Yang, né? Sim. Se você vai pro preto, fica preto, daqui a pouco começa a aparecer um branquinho ali, um branquinho, daqui a pouco ficou branco. Perfeito. Aí agora ficou branco, aí agora é branco. Não, pera, apareceu um pontinho preto, se você for agora é preto. A vida é assim. Quântica, né? A vida é assim. Quântica. Mas o que eu quero te dizer é que... É e não é? Não. É que tem gente que assume que aquilo é verdade porque uma autoridade disse. Isso. E o que eu estou dizendo para você é, para mim não tem autoridade. Isso. Autoridade para mim é aquilo que eu enxergo e sinto, isso é verdade. Pode vir
de quem for. Pode vir do mendigo, da faxineira, pode vir do Papa, pode vir de quem for. Para mim, a fonte que fala... Lógico que eu vou tentar dar mais credibilidade. Marcelo, por que você pensa assim? Porque você é uma dimensão que aceita. Sim. Quando você não é uma dimensão Mas posso falar? Você falou é impossível. Você falou uma palavra que ela é essencial para esse tipo de conversa. Você nem percebeu, mas você usou o termo honestidade. Sim. Gente que não tem honestidade dentro de si, que está tentando fazer de conta, se vender, essas pessoas não conseguem progredir e se aprofundar numa conversa. Sim, porque você tem que ter um by the book, né? Você tem que ter... vamos combinar. Agora, quando você tá honesto... O que é isso aqui, meu amigo? Fala comigo, eu acho que esse episódio aqui pode pifar, né? Então, tá entendendo? Não, mas ó, eu vou sair do Marcelo, que eu tô com 1 milhão de perguntas, eu tô querendo falar 1 milhão de outras, mas não posso, agora eu sou o entrevistador do Currículo Cast. Então, vamos voltar pro currículo. Não, de verdade, até agora, a gente teve uma conversa verdadeira. Sim. Verdadeira do ponto de vista de verdade. No entanto, a gente tem um objetivo, né? Você... Sim. Existe um objetivo que não, mas deixa essa loucura no ar, Depois a gente vê, mas acho que vai ficar. Uma conexão. Compreende o que eu tô falando? 100%. Vamos lá. Porque assim, eu gosto dessa conversa. Eu acho que essa conversa é sensacional. E você já me seduziu nos primeiros minutos, que eu falei, não acredito que eu achei alguém que conversa que pensa parecido com um monte de coisa que eu tô quieto sozinho na ilha aqui, só eu. A gente vai conversar mais, mas outra hora. Perdão, vamos voltar pro podcast. Você estudou ciências... Tá bom, peraí. Eu não sei o que vai virar isso aqui, mas vamos lá, vai. Ai, meu Deus, peraí, calma que a gente vai organizar. Ó, Marcelo, tem uma coisa pra falar pra gente organizar aqui, essa conversa. Vai fazer o seguinte, você perguntou pra mim meu nome, meu nome eu falei. Ótimo. Reis Hier. Pronto, tá bom? De trás pra frente, palíndromo, que nem era a tua empresa. Olha que coincidência. Ó, bora. 2 pessoas loucas conversando. Ótimo. Aí você pergunta pra mim assim, me conta como é que chega essa história da sua trajetória profissional. Aí eu conto. Só que eu me estendo absurdamente pra contar que matemática é um processo de comunicação diferente do que é ensinado na escola e pelas pessoas, pelo senso comum. Então, qual é o futuro? São todas as pessoas que forem seduzidas em entender matemática como um processo de comunicação. E daqui em diante, assim o será. Ponto. E aí, como foi isso pra mim? Só tem um detalhe que eu queria fazer, uma observação. Muito embora eu digo para você que eu matematizei as emoções, ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, que digo que compreendi matematicamente as emoções, sou capaz de administrá-las. Porque elas funcionam dentro de um corpo emocional que lá dentro ele está fazendo conta, mas eu não enxergo a conta, eu não tenho acesso à conta, eu não consigo alterar a conta e eu simplesmente sinto. Perfeito isso, porque cada nó tem um peso e esse peso foi dando valores, e esses valores vão sendo somados. Mas eu não consigo entrar. Mesmo não tem mais o poder. O que você tem o poder é de tirar a forma que foi incutida em você. Aí nós vamos entrar num outro campo que eu não vou entrar nele agora. Mas o que eu quero te dizer é pessoas que não têm a menor estrutura matemática mental, mas elas têm vamos colocar assim, valores, elas têm cultura, elas têm conhecimento, elas estão criando tokens perfeitos, estão se comunicando muito bem, mesmo sendo 0 em matemática. Ai, perfeito o que você está falando, eu entendi. O que eu quero contar é para o mundo profissional. Quando eu falo de matemática, e aí vamos voltar aqui... Não, eu queria te perguntar por isso que eu perguntei, você está enxergando a matemática? Porque eu sei que a matemática está presente, mas a gente não tem acesso a esse nó de rede neural que a gente constrói na hora que a gente pensa, fala, decide, constrói. Não, e tem mais a gente tem um arrasto. Tem um arrasto que por mais que eu esteja enxergando, por mais que eu saiba que em algum momento eu não estou fazendo a coisa mais certa, não estou usando o comportamento chamado como adequado, eu sou arrastado. Como essa entrevista. Eu sei que essa entrevista não é uma entrevista que
ficou louca. Mas eu tô sendo arrastada, eu não tô conseguindo Então, Engraçado que nós sabemos. E nós sabemos, dois sabem. Estamos enrolados aqui. Entregando o que tá sendo pedido. Se enrolamos, estamos tentando se desenrolar. Mas estamos sendo arrastados. Então, quem que tá arrastando? O que tá arrastando? Eu sei o que tá arrastando. Então, é um sentimento. É um sentimento. Entende? Qual é o sentimento? O de se encontrar no outro. Partes minhas se encontrarem em você. Eu não vou falar, porque eu vou contar isso um dia, mas não vai ser nesse podcast. Depois você vai saber onde é. Mas vocês vão saber. Então fica ligado aí que daqui a pouco vai ter um podcast que eu vou explicar a lógica das emoções e você vai saber qual foi o sentimento que nos arrastou. Mas isso é para outro podcast. Vou voltar aqui. Ok, voltamos. Eu quero te perguntar, Ciências e Tecnologias Espaciais pelo ITA. O que você aprende nesse curso? Ok, então aí é gestão de tecnologia e gestão da complexidade. Ok? Mas então, tem a palavra espaciais. Espaciais, porque tudo no ITA é espacial. Então, tudo que você parte do processo, do espaço, do entendimento das aeronaves, do entendimento do amplo pro pequeno, do pequeno pro amplo, que é o modelo para entender o mundo em estruturas mais lógicas, racionais. Então, o elétron, o átomo é espacial. Ou não, espacial aqui é espaço mesmo. Espaço. Ah, tá. Espaço fora da Terra. Espaço, universo. Não, espaço no ar. Então, o espaço são tecnologias aeroespaciais. Sim. Porque no final eu vou entregar um modelo de performance para atuar em estruturas, em grupos que trabalham na construção de foguetes. Você conheceu lá o professor Aguinaldo? Eu que tem o Instituto de Matemática lá, o Prandiano. Aguinaldo... Do Khan Academy? Não, do indiano? É quase o seu nome, Aguinaldo. Depois eu vou lembrar. Bom, não conheceu, senão teria lembrado. Estudei matemática com ele, ele é fantástico. Ele explica matemática. Os humanos que são fantásticos em matemática, eles conseguem encantar. Não, essa é a minha tristeza. Marcelo, posso te contar uma coisa? Pode. A minha grande tristeza, e é isso que eu quero, de alguma forma, se esse podcast sair com alguma coisa que eu entendo de bom. que é. Não, de bom já tá saindo, mas Sim, do pra sentido. nós, né? Precisa ver se pra eles. Isso, mas assim, se tiver com alguma coisa que tem que. Tipo, a mensagem que eu gostaria de tirar aqui hoje, que é uma mensagem social, que tem uma razão social na mensagem, seria. Se você não gosta de matemática, se você em algum momento foi apresentado a matemática e você teve ojeriza, a minha fala é: busque alguém que goste de matemática para te falar dela. É impossível você... Assim, eu tinha um professor de matemática. Não, ele era um replicador matemático. Ele não era um apaixonado matemático. Porque quando você encontrar um apaixonado matemático, é impossível você não querer estudar matemática. Tô falando mentira? Não. Inclusive, a pessoa que eu entrevistei, eu perguntei para ele, pensa em grandes profissionais de RH, ou em um, ou em mais de um, e aí, vamos dar um nome a ele X, você não precisa falar quem é, e me conta o que você admira nele. Foi a pergunta que eu fiz para ele. Aí ele falou, tô pensando em 1, 2, tô pensando em 3, aí ele falou, tô pensando em 5 pessoas. Aí ele falou, sabe o que é engraçado? Todos 4 vieram de exatas. Aí ele falou, 1 não veio. Mas ele teve que estudar exatas. Sensacional. É maluco como esse novo mundo que a gente está entrando pede. Pensamento racional, lógico. Exatamente. E eu tenho buscado nos meus podcasts aqui, porque eu como CEO da Currículo... Isso é incrível que você está falando. Eu como CEO da Currículo me sinto um pouco na responsabilidade de dar um norte para as pessoas, porque a IA vai mudar tudo. Perfeito. Já está mudando. Então essa que é a questão. Não. E eu meio que achei no podcast anterior, e está sendo validado nesse, que é, se você não tiver um pensamento lógico, matemático, racional, você está correndo muito risco. Ponto. E se você quer fazer uma coisa boa para os seus filhos? Acho que é para tudo, mas é difícil para as pessoas. Se você quer fazer alguma coisa boa para os seus filhos, eles precisam entender ciências naturais, que vai sair de um pensamento lógico, racional, e que vai ser necessário entender matemática.
Se você quer algo bom para os seus filhos, se você se deseja a bondade para os seus filhos, para as pessoas que você ama, você deseja matemática. Eu te dei louco que eu tô falando, mas é a verdade. Não, eu perguntei para ele. Em mundos de IA. Ele falou, eu esqueci agora, ele falou 4 coisas muito legais. Assiste aí o do professor Galo Noriega e vai atrás desse item aqui. Ele falou educação financeira, que é matemática, está envolvido. Né? Sim, e você vê pessoas que não têm educação financeira, para onde vai o pensamento delas, né? Elas começam a achar que dinheiro dá em árvore, que a gente tem que compartilhar tudo, não vou ficar entrando no mérito. Mas sensacional isso aí. Mas como educação financeira... Boa, entendi esse mérito que você não quis compartilhar, adorei. peguei aqui. Já tá rolando uma comunicação não verbal. Mas você concorda? Quem tem educação financeira jamais vai ficar afiliado a certas ideologias. Perfeito, vai lá, continua. Já entendi. Eu já peguei, você nem precisava dessa outra frase. Então a educação financeira é fundamental para você criar conceitos básicos de vida. Sem educação financeira, você entender como funciona trocas e uma série... Você fica... Você quer construir algo, sair do zero para alguma coisa, precisa entender disso, ponto. Aí ele falou também dessa parte matemática, lógica matemática, e ele falou mais outras 2 que agora fugiu, mas também... Eu falei, nossa... Vou ter que rever o podcast aqui para lembrar. Mas o ponto é, exatas, matemática estava presente. Isso aí. Se você quer sentir melhor, você vai ter que racionalizar e entender logicamente as coisas. Aliás, quando você entende melhor o mundo... Aguinaldo Ricieri. Achei aquilo. Ele é do ITA, ele é um dos diretores lá hoje. Só tem bambambam lá naquele lugar. Não, e ele foi o cara que começou a lançar foguete quando ele tinha 14 anos, lá no interior. Bonitinho. Não, ele saiu no Fantástico. Depois, a história dele é fantástica. A história dele... Eu tô falando, o ITA tem só gente fantástica. Não, vou te contar rapidinho. Ele era muito pobre e ele queria entrar na USP. E ele não conseguia... Não. Ele veio para São Paulo, conseguiu entrar na USP, estudou... E aí o que acontece? Ele não tinha o que fazer, ele ia para a biblioteca, eu não sei por que cargas d'água, ele pegava um livro e ficava lendo aquele livro. Ele leu 200 vezes aquele livro. Aí quando ele foi fazer a prova para ser professor no ITA... Posso parar um minuto? Quantas vezes a IA usa o dado para aprender alguma coisa? Sim. Muitas vezes. Só guardando aqui de tudo. Mas olha que louco, vou te contar a história dele. Ele estudou 200 vezes o mesmo livro. Eu não vou lembrar por que foi o motivo, mas eu não lembro se ele chegava lá e só tinha aquele livro disponível. Eu sei que ele ficava frustrado, mas ele falava, vou ler de novo esse livro. Só que o livro era muito difícil. Ele fala toda hora que ele era burro. Ele não tem nada de burro, mas ele fica se colocando como uma pessoa que tem dificuldade de compreensão e tal. Aí ele ficou lá lendo capítulo 1, até que ele entendeu bem o capítulo 1. Depois o livro tinha 8 capítulos. E era tudo relacionado a foguete, métodos matemáticos, enfim. E aí ele ficou, acho que 3 anos lendo o mesmo livro. Bom, aí o que aconteceu? Ele se formou e aí ele tinha que... Aí apareceu para ser professor do ITA. Ele falou, eu tenho que ser professor do ITA. Aí sabe o que ele fez? Ele saiu, em tudo que era faculdade, universidade, ele arrancava a placa. Concorra, ele ia lá, arrancava. Ia na outra universidade, na outra cidade, arrancava. Na outra, arrancava. Ele falou, eu tenho que diminuir a quantidade de candidatos, né? Porque senão eu não vou ter chance. Eu não acredito. Não, aí o que acontece? Eu não acredito. Quando ele foi lá, e ele era, assim, visto como o cara do interior, um cara... Ele era meio um páreo, assim, sabe? Ele não era um cara que se destacou. Tal. Sim. Quando ele chegou na escola para fazer a prova de professor do ITA, ele encontrou um professor do qual ele era meio desafeto. Eita, e esse professor falou, o que você veio fazer aqui, Aguinaldo? Eu vim prestar... Sou eu que vou corrigir a prova. Não, ele falou, você tem ser, cara, você tá brincando, você tá perdendo tempo, filho. Você gastou energia para vir até aqui, para, você não tem a menor condição de entrar. E começou a ridicularizar ele, menosprezar. E ele conta isso na aula, numa das aulas dele lá. Aí ele pegou, e aí ele soube que quem tava lá era o filho do professor, concorrendo para ser. E ele falou... Eu não me lembro se ele falou, mas tipo assim, meu filho é que tá preparado, eu preparei ele a vida inteira para isso aqui, parará. Eu sei que ele acho que tinha 3 ou 4 horas para fazer a prova. E aí entrou todo mundo para fazer a prova. Chega a prova. Ele abre. Era sobre o livro que ele leu. Sobre o livro. Não pode ser verdade. As 8 perguntas, uma de cada capítulo. Não pode ser verdade. Eu tô falando.
Aí o que acontece? Eu tô falando é ótimo. Ele falou assim, não acredito, isso aqui eu sei. Respondeu. Segunda, isso aqui também sei. Terceira, quarta, quinta. E tipo, a prova era uma prova assim que todo mundo tremia nas bases de medo, de todo mundo. Eu sei que ele falou que acho que com 20 minutos, meia hora ele sai. Entregou a prova e foi embora. Quando ele chegou lá fora, o professor começou a rir dele. Não conseguiu fazer, Eu falei pra você, Ele falou, nem respondi o professor. Larguei mão. Resumo da ópera, passei em primeiro lugar. Ele foi aprovado em primeiro lugar. E ele continua a história, depois não queriam, o professor ficou puto, o filho do professor não passou. É uma história maluca a vida dele, maluca. Bom, resumo da ópera. Ele vira professor do ITA, tal, depois acho que tá tendo a guerra lá do Iraque, alguma coisa assim, ele é mandado para lá para analisar a missa, alguma coisa. No caminho ele passa pelo Louvre e tá tendo uma exposição de livros de matemática. Aí ele fala, nossa, deixa eu ver. Aí ele pega um livro de, sei lá, 1600, 1200, um livro velho lá. Aí ele lê aquele livro e ele fala, isso que eu nunca entendi na vida, agora eu entendi. Caraca. Então o livro estava explicando de uma forma super básica, assim, bem beabá, um conceito que para ele tinha que ficar decorando e tal. Aí ele fala, não acredito. Aí ele pega eu sei que ele comprou aquele livro, comprou outro. Ele começa a comprar livro de matemática do mundo inteiro. Hoje ele tem o maior acervo de livro de matemática e ele criou a escola Prandiano de matemática e ele criou um curso de matemática que ele começa explicando como que o primeiro ser humano lá atrás fez a primeira conta, como é que ele começou a somar, o que era conta. Ele vai na raiz. Esse é um apaixonado por não, matemática. Você não tem noção que é o curso. Aguinaldo Riso. Ricieri. Depois você procura no YouTube, ele foi no Jô Soares, ele explica um monte de... Bom, hoje ele explica a física, ele explica a natureza, a concha, ele explica Fibonacci. Mas é tipo assim, tudo que ele explica, é tipo assim, você vai aprender isso aqui é difícil, né? Na escola eles te ensinam isso, você tem que decorar para lá. Ele fala, não, você não vai aprender isso aqui. Você vai aprender isso aqui, ó. Aí você decorou, entendeu isso aqui? Entendeu? Entendi. Então agora eu posso criar aqui em cima outra coisinha, né? Você fala, também entendi. Agora eu vou criar outra coisinha. Entendi também. Até que você chega aqui compreendendo como que isso aqui surge. Então ele está explicando quando que os matemáticos do passado, ele vai citando os nomes, não me lembro agora de vários, Descartes e os que vieram antes dele. Por que Descartes teve aquela inquietação? O que estava acontecendo na vida dele? O que ele tinha de bagagem? E mais a inquietação dele, que fez ele enxergar o que ele enxerga. Ele vai explicando, assim, degrau por degrau. Fabuloso. É impressionante. É uma coisa assim, e você chora. Eu chorei várias vezes, todo mundo chora. Porque ele vai explicando as coisas, você entra na vida do matemático daquela época, você se transporta para aquela época. Por exemplo, você entende raiz quadrada antes de aprender um monte de outras coisas. Por quê? Porque eles estavam fazendo lá divisão de terra, quando o homem começa a virar agrário, e eles faziam as limitações, então eles faziam um quadrado para delimitar, isso aqui é meu. Você tem 3 quadrados, eu tenho 1 quadrado. Ele vai explicando... Eu não vou lembrar tudo, que faz mais de 10 anos que eu fiz o curso, mas é fantástico. É uma coisa... E ele é do ITA. E ele é feríssima. Então, você entende quando você fala com alguém que é apaixonado por matemática? Sim. O que acontece com você? Emociona. Deixo pra vocês aí, procura aí, Prandiano. Isso aqui não tem nenhuma... É filantrópico mesmo, mas se você gosta, vai atrás. Inclusive, ele vai dar um curso agora de IA. Ele vai explicar IA na lousa. Aonde? É na Vila Mariana. Bora? Tá bom, eu já vou. Vou levar as crianças. Você vai adorar. Ele vai explicar IA na lousa. Você vai fazer, você vai entender como a IA funciona. Eu entendo. Eu só ouvi a chamada, mas eu conhecendo ele vai explicar no 1 mais 1 é 2, 2 mais 3 é 5, 5 mais 12 dá 17, e eu tenho certeza que você vai enxergar a IA funcionando na lousa. Fabuloso. Tudo dele você tem que entender, mas entender assim, tipo assim, você não vai decorar nada. Você vai entender. E aí, se você entendeu, você faz, você explica, você ensina, você replica. E se você entendeu, você é capaz de pôr
algo em cima que você vai entender também. E daqui a pouco você está fazendo cálculo para levar o foguete na Lua, porque você entendeu o processo inteiro. Você está fazendo matriz, você está fazendo tudo. Perfeito. Ele é fantástico. Perfeito, Marcelo. Que podcast mais maluco e mais delicioso para mim, né? Não sei se para você, espero que esteja. Ariane, você falou, ele era meu marido, peguei isso. Era? Quem era? Ele continua marido? Continua marido. Ah, tá. Então ele era, mas continua. Não, eu acho que eu era um jeito de conversar diferente. Não, é que você falou, ele era meu marido, parará. Aí por um instante eu... Não. Continua, tá ótimo. Olha, estragou tudo minha trajetória aqui, mas vamos lá. Você lançou um livro. E aí? Putz, não esqueci meu livro hoje. Era pra eu ter trazido o livro pra poder pôr aqui. Eu achei que você ia trazer, né? Eu também achei, né? Mas assim, eu saí da reunião. Falei, meu Deus, eu falei que eu precisava chegar lá cedo, mas olha, demora meia hora pra chegar, enfim. Me conta essa história do livro. Depois põe uma foto do livro. Vou pôr agora, vamos lá. E aí... Não, eu vou mandar, tá bom? Eu mando pra você. Eu quero. Sim. Falei até por Ernesto. Como é que é? E aí o que mesmo? E aí pra que serve? Pra que serve, Ai, boy. Tô comendo na hora do podcast, nada a ver. Mas me conta essa história do livro. Bom, já percebi que... A princípio achei que era uma coisa... Na verdade, deve ter saído assim... Fácil, né? O livro? Eu vou te contar o que é. Uma das coisas, a primeira vez que eu passei, né? Um dos coordenadores, tem várias faculdades dentro do ITA, né? Divisões. E eu estava tentando a divisão elétrica. E aí ele disse assim, olha, ela não tem nenhum artigo escrito nessa área, né? Impossível. Eu entendo perfeitamente, né? E eu falei... Eu devia ter pneumonia na época. O que aconteceu aqui? Tá aí, ó. O livro. Tudo bom? Aqui, ó. E aí, para que serve? Inteligência artificial para curiosos com casos práticos. Deixa eu tentar ver se eu pego uma imagem boa aqui. Aqui é a capinha do livro, né? Espero que esteja dando para vocês verem aí. E aí, num determinado momento, ele falou que não tinha nenhum artigo escrito científico, né? Ou da ciências, assim. E eu falei, é verdade, né? Não tenho, né? Então, como vai ser? Comecei a estudar inteligência artificial, que já era uma coisa que eu estudava, mas eu não tinha entendimento, assim, sabe? Da linha do tempo, né? Eu falei, eu quero entender. Pegava um livro... Aquelas fórmulas de estatística, começava com aquelas letrinhas, vai letrinha aqui, letrinha aqui. Aquilo não é uma coisa, sabe? Que não te chama facilmente digerível, mas você né? fica, como o professor falou, né? Na primeira página, né? Vai ficando na primeira página. Você fica 3 semanas na primeira página, porque até entender um signo, um símbolo, aí você vai para o outro, aí quando o símbolo está conectado com outro símbolo, é outro entendimento, você tem que ter livro para poder entender. E eu falava, nossa, que difícil. Eu fui atrás, fui indo, estudando, não sei o quê. Num determinado momento, falei assim, gente, sabe o que eu preciso? Eu preciso desenhar, né? Eu preciso desenhar. Então, assim, pega um entendimento daqui, depois... E aí, a primeira página, você tinha que entender o que era computação, você tinha que entender como que computação veio, quem era o Babbage, quem era, né, o Alan Turing. Você tinha que começar a entender todas essas criaturas. Aí, beleza, então vamos estudar as criaturas. Cada vez que eu ia voltar para a primeira página de um livro, eu já tinha quase um caderno de itens que eu tinha visto, desenhado, estudado e tudo mais. Então, o primeiro capítulo é a história da computação. Né? Como é que surge tudo isso? Porque, exato, eu tive que, para estudar alguma coisa, eu tive que voltar 10 mil passos. Sim. E aí, bom, quando eu terminei essa minha trajetória de estudar, e aí às vezes eu tenho esse negócio de foco, né? Hiperfoco. A gente pode ter essa conversa super abrangente, mas tem hora que eu... E aí, nem falo com o mundo, assim, né? Eu tive até medo quando eu fui mãe, que eu ia esquecer dos filhos, mas graças a Deus não. Meus filhos estão bonitinhos, ninguém morreu. Mas às vezes dá o hiperfoco, de eu me interessar por alguma coisa e ir até o... né? E num determinado momento, o que aconteceu? Nesse estudo, 3 cadernos. Foram 3 cadernos. Aí eu bati no fio. Não, faz mal, tá com mau contato mesmo. E foram 3 cadernos com explicação e desenho. Explicação e desenho. Falei, bom,
Maurício, o dono da livraria. Oi, Ariane, tô aqui com uns estudos meus que eu debrucei para fazer. O que você acha de publicar? Deixa eu ver, o que é? IA. IA é moda, vamos, né? Falei, então o Maurício é da editora. É, o dono da editora. Aí ele falou assim, tá, vamos. Eu falei, Maurício, eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, tudo bem, deixa eu ver o projeto. Vai, vem cá, vai. Eu acho que esse projeto dá pra gente bancar e vai ser o nosso, né? Tá bom. Maurício, tem mais uma coisa, o quê? Cada página vai ter um desenho. Como assim? É porque pra entender as pessoas precisam de desenho, a coisa precisa ter um pouco mais assim, sabe? E é um livro grosso, né? É. Quantas páginas? 400. E tudo desenhado? Tudo com desenho. Meu Explica Deus, com desenho. Eu quero um livro desse agora. Tudo desenhado, né? Aí, ele falou assim, e eu preciso que seja colorido, Maurício. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, colorido, Ariane? Mas, né? Eu falei, e tem mais uma coisa. Ele o quê? Eu disse, nossa senhora, ele já tava desistindo, né? Daquela conversa comigo. Maurício. Aí ele pegou e falou assim, fala. Eu falei, eu quero ter que ser capa dura. É porque o livro não é um livro de se ler, assim, eu vou ler. Não, é um livro de, sei lá, buscar. Exato como eu fiz, de pegar um item, estudar um pouquinho mais, pegar um item, estudar um pouquinho mais, é a mesma coisa que a pessoa vai fazer. Só que o meu, eu não fiz de um jeito que era por decisão. Então, assim, tem coisa que você tem que ter muita opinião para poder ler. Que é o primeiro capítulo, a primeira página de um livro técnico, você tem que ter muita vontade de querer chegar na segunda página. Sim. É muita vontade. E eu não queria, porque as pessoas elas não foram criadas para ter muita vontade para ir para a segunda página. Então eu falei, eu vou fazer um livro inteiro que é uma página. Mas que você entra na página que você quiser. E vai lá, e hoje eu quero entender o que é threshold. Que legal, então vamos entender o que é threshold. E aí a pessoa vai, pega lá a página threshold, lê, vê o desenhinho. Deixa eu entender mais. Aí vai no ChatGPT, aí vai buscar um livro, aí vai questionar a palavra threshold. Né? Então, assim, e aí as pessoas... E aí, vamos lá, o que é essa viés? O que é né, peso de um nó dentro da rede neural? E aí você vai olhando. Então, ele tinha que ser capa dura, exatamente para você poder ficar pegando ele toda hora. Ou seja, você explica no detalhe a coisa. Não, essa é a questão. Eu não explico no detalhe. Eu deixo na superficialidade tudo. Então, essa é a coisa. Quem é que faz superficialidade de muitos itens que deveriam ser visto? Compreende? Então, assim, qual é o lance do livro? O livro não é um negócio onde você vai abrir para entender tudo ele. Sim. Beleza? Deveria ser. Beleza. Então, às vezes você nem passa para a segunda página. Porque ele é tão denso na primeira... Para lá no começo. Que você para. Tá certo? A ideia aqui era fazer um livro para alguém que pudesse ir para as próximas páginas, se sentir e se sentir assim, nossa, eu estou lendo mais páginas, que legal, olha, eu gosto mesmo desse assunto, que legal. Democratizar, ser sedutor, não necessariamente fazer você querer saber mais. Ou seja, o seu livro é de fácil digestão. Digestão, com temas que e quem são termina difíceis. o livro, na sua opinião, ficou como com relação a IA? Não termina o livro. Porque, olha só, é muito interessante. O primeiro capítulo, eu falo da computação, como nasce, como é o processo. O segundo, eu vou contar o que é inteligência artificial simbólica. O terceiro, eu vou falar de inteligência artificial estatística. O quarto, já entra mulheres, que eu trouxe 13 mulheres, porque o povo falou assim, explica uma coisa, você vai falar sobre tecnologia, mas você não fez curso de tecnologia, você não entende de tecnologia, qual é a tua audácia em escrever sobre isso? Eu digo, não, problema. E aí, para que serve? Com casos práticos, trago 13 mulheres. Bank of America, a Darlene, a Cíntia do Bradesco, a Fernanda Jolo do Google. Eu fui falando, trazer as amigas, vem pra cá e fala pra mim caso prático. Como que você usa IA aí? Elas escreveram como elas usaram IA. E quarto capítulo. Quinto capítulo, vamos falar da IA na atualidade. Como é que é isso? Né? Como que eu uso tipos de IA? Quinto capítulo. Sexto capítulo, filosofia. Então me explica aí como que é as coisas da filosofia. Né? Então, assim, correlacionada com IA. Então, se um submarino não nada, o computador não pensa.
Então a gente está usando a palavra inadequada para falar, para explicar algo. No entanto, a gente fica nesse foco. Então, qual é o jeitão que a gente teria para entender melhor? Então, para que semanticamente a inadequação de alguns verbetes para explicar algo, para que você possa ter acesso à compreensão, não necessariamente explica a coisa como um todo. Eu estou fazendo superficialidade para que você saia do nada. Mas não quer dizer que é aí que você entende alguma coisa. Agora você sabe o que você não sabe. Não é que você sabe. Muitas das coisas que as pessoas ficam irritadas... Começou a encostar na complexidade do assunto. Isso aí. Você começou a entender o que é. E todos deveriam ter acesso a entender o que é. Quando você entende o que é, não quer dizer que você é expert. Quando você entende o que é, quer dizer assim, agora eu consigo fazer pergunta. É um livro que vai dar opção para as pessoas perguntarem. Entendo o que você quer dizer, como ele não termina, né? Porque você estimula, cria as primeiras conexões e pavimenta um caminho para a pessoa ir atrás de completar, continuar. Isso aí. Mesmo porque não dá para terminar tudo num livro, né? Nunca daria, né? Negativo. Ou seja, você criou o interesse sobre o assunto, desmistificou. Isso. Entendi. Democratizou, transformou aquilo em desenho, tirou aquelas fórmulas que poderiam ser, que afastaria uma pessoa que ainda não sabe o que é a mágica da matemática. Sim. Então, e aí assim, qual é a ideia? É ser sedutor, entende? É que nem aquele peixinho no fundo do mar, nas fossas abissais, que ele fica com aquela coisinha brilhantinha, assim, bem colorida. Para atrair. Para atrair. E é igual. Final... Esse livro é bem colorido, tem um monte de imagem, um monte de desenho. E ele é best-seller? Best-seller por duas instituições, pela Publishing News e pela Veja. Quantos exemplares já? Então, eu não sei, porque eu perdi a conta, eu não falei mais com o Maurício. Mas o Maurício gostou de ter feito o livro. Deixa eu te falar. Eu acho muito engraçado. Você lembra que a gente estava numa conversa? Eu acho tão engraçado. Acontece muito isso. As pessoas falam assim, mas peraí, esse livro aqui foi você que escreveu? Fui eu, hein? Sou eu. Não acredito. eu super acredito. E tô curioso para ler. Eu teria que fazer 1 milhão de perguntas, mas eu preciso encaminhar aqui. A gente gastou muito tempo. Sem problemas. A gente faz isso que a gente vai transformar esse podcast aqui em flashes. Entendeu? Não, vou deixar ele no ar e vamos ver o que acontece. Tô curioso. Deixa, vamos ver. Quero ver os comentários. Vai ficar ouvindo isso? Não sei, vamos ver. Vai ser interessante. Eu tô curioso para saber as reações. Vamos ver. Eu quero te fazer mais algumas perguntas. Hoje, onde que você tá vendo as empresas mais utilizarem a IA? Eu sei que tem muita empresa que não está utilizando, tem empresa que está começando a utilizar e tem empresa que meio que já está se debruçando bastante. Ou estou errado? Não está errado, não. Assim, quando fala IA, né, fica um negócio tanta assim... coisa, né? É como se fosse assim, né? Onde que a gente usa o ar? Sim, é verdade. Quase, né? Então, eu vou parafrasear que alguns escritores falaram, assim, né? Então a gente vai ter assim a IA que ajuda data-driven, que vai ajudar a tomar decisão. Depois a gente vai ter a IA que vai fortalecer entendimento sobre as coisas espaciais, né? Eu vou mudar minha pergunta, que eu acho que vou te ajudar na resposta. Me ajuda, por favor. Diz pro nosso youtuber espectador aqui o que seriam os grandes grupos de IA? Tem a LLM, tem a generativa, que mais tem? Você consegue fazer assim um... Dá. E para que serve? De modelos de IAs que nasce IA. IA simbólica e IA estatística. A simbólica dá um up, eu rotulo para sair alguma coisa. Então eu digo, isso é copo e dou as características desse copo sem quebrar ele, dou as características desse copo e aí digo, encontre algo que tem essas características. E aí lanço e vai vir a informação. Aqui tem algo que parece copo. Olha, isso aqui também é de vidro, aberto, mas não serve como copo. Volta. Eu digo, não, esse não. Isso, e inteligência artificial é simbólica. Depois eu vou para a inteligência artificial estatística. Down, up. Muitos dados para eu chegar aonde eu quero.
Então eu vou testo e chego. Depois eu chego nas machine learnings, então máquinas que vão aprendendo baseado nesse testo. Depois eu tenho deep learning, que eu vou detalhar, entrar e aí usar esses modelos de redes neurais. Aí a gente encontra uma recursividade, ou seja, aí aprende com ela mesma, né? Perfeito, isso. E aí, por um processo de muitas tentativas. Então, eu tenho muitas tentativas e encontrar padrões. Então, tentativa e padrão, beleza? No caminhar disso, foram pessoas trazendo modelos, né? As coisas vão crescendo. Se eu desse para explicar rapidamente assim. Mas, enfim. Aí eu venho de... redes NLPs, redes neurais, linguagem natural, processamento de linguagem natural, né? Um modelo também interessantíssimo que começa a trazer as questões mais semânticas. Dos modelos de linguagem natural vem a vertente LLM, Large Language Model. Então, são as linguagens de modelos de aí linguagens nós temos grandes. o ChatGPT, o Gemini. LLM, você vai ter as generativas. Ok? Que dentro desse modelo eu vou ter a contextuais, que são estoicas puramente, né? E aí eu vou ver a probabilidade, por isso que a gente usa modelos estoicos, onde eu vejo eu me estendi bastante, Não, pode ir, ir, continua. onde eu vejo a probabilidade daquela resposta de entregar, então são questões contextuais, então eles são estoicos. Mas eu vou tendo outras coisinhas no meio do caminho, encode, decode, vai tendo outros detalhamentos. Caminhando um pouco mais, eu vou para as generativas. As generativas é onde eu entro aqueles milhões de parâmetros dentro do processo. E esses milhões de parâmetros, eu entro dentro, eu codifico, eu faço um código de entrada, onde eu dou cada modelos, cada semântica, né? Cada pedacinho de palavra, cada letra, e aí cada modelo faz de um jeito, e dependendo da língua, eu tenho que fazer de um determinado jeito. Tem línguas que eu não consigo pegar sufixo, prefixo, pequena raiz de palavra, eu tenho que pegar a letra, porque não existe. Já na nossa língua e algumas outras línguas eu consigo pegar a raiz da palavra, pegar sufixo, prefixo, posso pegar só letra, enfim. E transformar isso eu vou codificar esses pedacinhos em um número. Esses números codificados entram em um campo, que a gente chama, que vai embedar esse número dentro de um campo e de uma dimensão. Esse campo, como se fosse um endereço, eu vou dar as diretrizes, eu vou dar o GPS dentro desse campo de onde está aquela palavra. E eu vou colocando essas palavras em GPSs. Então, eu estou codificando e embedando numa determinada dimensão. Então, por essa razão que eu vou encontrar cadeira junto com mesa e não cadeira junto com cachorro. Certo. Beleza? Então, eu embedei e colocou isso dentro de um campo. Esse campo dimensional. Criei dimensões. Dimensões, certo. Então, essas dimensões. Criei essas dimensões e aí vou lá e nessa dimensão existem aí estruturas, geometria euclidiana, blá, blá, blá. Saio desse aspecto, decodifico, transformo de novo em palavras e entrego para a pessoa a informação. Então, essas são as generativas. Elas constroem textos, elas geram, por isso que generativas. Elas não são só contextuais. E elas conseguem ter um modelo determinístico também. Então, as generativas, elas são tanto estoicas na estrutura, quanto na entrega determinística, né? Enfim, isso do ponto de vista semântico. Aí eu tenho do ponto de vista de imagem. Então, eu vou ter as convolucionais. E aí é um outro universo do ponto de vista de análise da imagem. E antes a imagem a gente colocava em layers, né, em camadas. E aí agora não, eu coloco em pedacinhos de quadradinhos, eu ponho em risquinho e eu vou encontrando padrões. Então, eu analiso aquela imagem dividindo em milhões de padrões. E encontro padrões e encontro clusterizações de padrões.
E aí, por isso que a gente, por exemplo, quando uma IA analisa um raio-x, ela encontra uma diferença, um padrão entre cor branca e cor negra. Porque ela analisou, e provavelmente ali, a gente não sabe explicar, mas ela encontrou um determinado padrão. E aí o raio-x, que nenhum médico nunca tinha determinado ou visto que aquele raio-x era de um negro ou de um branco, uma IA consegue detectar. Uau! Então, porque ela viu um padrão. E então, é esse padrão. Ah, mas ela fez viés, ela está sendo... como que chama? Ela é preconceituosa, dividindo... Negativa, ela encontrou um padrão de cor que se mostra num raio-x que nunca nenhum médico viu. Então, é muito legal para complementar um diagnóstico médico. Se ela encontrou esse padrão, que outros padrões ela poderia encontrar e que a gente não está vendo? E aí, ela encontrou esse padrão porque ela tinha dados massivos de imagem, de preto e branco. Mas que outros dados, que se eu tiver muito mais dados, ela vai encontrar de padrões mais, menos, entende? Dentro de um determinado raio-x. Então, essas mágicas que a gente vai encontrando... Então, essa é numa convolucional. Então, vamos lá. E tenho de sentimento, análise de sentimento dentro do processo, mas é semântico, pode ser tal, do som. Então, análise de som, análise... Compreende? Então, se dividir isso é um universo. E eu não falei de tudo, imagina. Lógico, né? Nem tem. Mas essa é o estrutura. Se dá para usar IA para muita coisa... Dá. O que é IA? É uma combinação e uma clusterização de padrões que eu não vi. Um dos jeitos de usar IA é esse. Um dos jeitos é eu pego uma variável e eu observo aquele padrão daquela variável. Né? Um dos jeitos é aquela variável acompanhada daquela outra. Então, casualidade. E aí vai vir essa coisa do pensamento crítico. O professor Walter Carnieri, que explica isso muito bem. Enfim, expliquei? Falei? Não, explicou. Olha, deixa eu falar. Nós vamos precisar encerrar por mim e por você. Sim, nem sei que horas são. Pois é. E eu quero te convidar já pra gente dar continuidade. A gente não é maluca no começo. Tá bom. E aí nós vamos seguir. Eu tenho 1 milhão de perguntas pra fazer que eu tinha aqui preparado, mas não vai dar pra fazer hoje. Não. Eu quero te pedir eu quero te fazer uma última pergunta, que é: que conselho você daria hoje para as pessoas que estão em transição de carreira, estão no mercado, ou até mesmo estão empregadas, mas estão com medo do que a IA está trazendo? Então, antes da Ariane responder, eu preciso fazer aqui um momento patrocinador para pagar a conta. Né? Então, o Curriculum Cast é patrocinado pela Curriculum. A Curriculum é uma plataforma de recrutamento e seleção online que está há mais de 25 anos desenvolvendo soluções para quem precisa contratar. Nós, há pouco tempo, adquirimos ferramentas de assessment como o DISC, o WebVeca, entrevistas virtuais, que ajudam também no processo seletivo, não só no de recrutamento. E mais recentemente, lançamos o Golden Match, uma inteligência artificial que gerencia e conduz todo o processo seletivo e que vai além. Ele ainda avalia centenas de candidatos por diversos aspectos, pontuando cada um deles e criando uma pontuação final que a gente chama de score. E depois apresenta isso numa lista que a gente brinca, que fala que vale ouro, né? A Golden Match, que coloca das primeiras posições os candidatos mais bem avaliados, mais alinhados com os requisitos da vaga e com o perfil comportamental. Então, enquanto que um processo tradicional avalia o candidato por um único aspecto, aqui na Currículo, no Golden Match, a gente avalia o candidato por diversos aspectos, numa visão muito mais abrangente, de modo a compreender qual é o melhor candidato para aquela vaga e aquela função. Então, se você está precisando contratar, entre em contato com a gente, curriculum.com.br/goldenmatch, deve estar aparecendo o QR Code aí na tela, ou acesse esse endereço. Ariane, última pergunta. Explica para o nosso youtuber espectador a pergunta que eu te fiz antes, eu vou repetir. Que conselho você daria para ele que está com medo da IA ou que está no mercado precisando se recolocar e está vendo a IA assumir tantos papéis, né? Não tenha medo, estude. A condição de futuro, a mudança, ela sempre vai gerar nas pessoas um estado de medo. A ideia é estudar, entender,
observar como você pode fazer aquilo que você faz hoje de um jeito melhor usando ferramentas. IA é uma ferramenta como outras que passaram já por você e que você não aprendeu. Acontece que ela entrega algumas coisas e alguns trabalhos que você fez e faz. E pode ser que ela entregue melhor. E ela com você, ser humano genial, que espera que né? Tá assistindo o currículo, então ficou até agora. É genial. Não tem como não ser, né? Ou um paciente, sugiro que estude. Eu acho que não tem muito o que dizer aqui de diferente do que já tem, as pessoas estão dizendo. O que eu poderia contar? Eu tenho uma coisa para falar. Você que acredita que o futuro está associado a tecnologias, você está certo. Mas a tecnologia sem espírito curioso, ela se transforma em ferramenta que não complementa a evolução. E como a gente falou bastante aqui, que a motivação humana é o sentimento, a motivação para você entender IA deveria ser um sentimento de entender melhor o mundo e compreender e tomar decisões e compreender as coisas em tempo real de um jeito diferente. Eu vou dar exemplo. Eu, por exemplo, sempre fui uma aluna curiosa, chata, inclusive, de ficar perguntando na sala de aula, às vezes perguntar mais que uma vez, às vezes, como você contou, ler tantas vezes, ouvir tantas vezes música, ler tantas vezes ler um livro tantas vezes quando eu gosto. O livro que eu gosto, eu levo 12 vezes, né? Isso não é normal, né? Tem tantos outros livros, mas assim, eu acho que aquele eu gostei, eu quero mais dele, eu quero mais. E cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa. Então, a ideia de você ter uma IA perto de você é tão mágica, porque o mundo começa a ganhar aspectos de poder ser desfrutado. É o seguinte, né? Eu estava na sala de aula e a professora falava para mim do Mar Negro e eu queria entender do rio do lado da minha casa. Era tão difícil para mim não poder saber do rio. E hoje, quando eu quero saber qualquer coisa, comunicação quântica, esses dias eu fiquei estudando sobre. A IA, ela basta nela mesma? Claro que não. Mas ele me disse o nome de alguns experimentos e eu peguei o livro e fui a procurar claramente o experimento. Que antes eu não sabia nem perguntar. A IA me dá a possibilidade de eu melhorar minhas perguntas. Ela me dá a possibilidade de eu ser uma pessoa curiosa. E quantas vezes eu perguntar para ela, me fala de novo. Agora fala de novo como em música. Fala de novo em forma de fofoca. Fala de novo devagar. Fala de novo em voz de homem. Fala de novo em voz de mulher. Explica isso de novo. Ela nunca questiona. Sabe quantas vezes eu podia falar isso para um professor? Hoje? Ou na escola? Nunca. Se eu perguntar mais que uma vez para o professor, ele vai olhar, você é burra? E aí eu olho e falo, você tem vergonha. Se eu não souber perguntar para um professor, para uma pessoa que sabe alguma coisa, se eu não souber perguntar, se eu não formular adequadamente a minha pergunta, a pessoa descredencia a minha pergunta. Eu posso treinar a pergunta com o GPT. Compreende? O mundo ficou mais divertido de viver. Não é um mundo para você sentir medo. É um mundo para você se divertir mais com o conhecimento. Então, é uma opção para aqueles que querem mais terem mais. Não é uma opção para aqueles que querem mais terem menos. Agora, para aqueles que querem menos... Eu acho que agora você encostou no ponto que até então eu não tinha enxergado, acabei de enxergar. Profissionais que querem menos estão ferrados. É isso aí. Profissionais que querem mais encontraram o paraíso. Você encostou aí numa resposta que até hoje eu não tinha achado aqui no podcast. Então, eu posso assumir um pouco a resposta? Total. Se você é uma pessoa que está buscando comodidade, fazer menos, se você é preguiçoso, se você quer tudo fácil, de bandeja, se você não quer trabalhar, não vê a hora que chega sexta-feira, você está ferrado. Sim. Agora, se você é um cara que quer progredir, quer aprender, quer estudar... E nunca teve ambiente para isso. Quer melhorar, você encontrou o paraíso. Eu adorei esse final.
Eu acho que é isso. Assim, mas é a verdade, assim. Sim, tipo, sim, eu concordo totalmente. Então, eu vejo as pessoas falando de medo, às vezes as pessoas contando aquelas conversinhas baratas, né? Tipo, e a IA com a pessoa. Legal, todas são bacanas, assim. Não seja raso. É isso. Nesse novo mundo, o raso tá... E por essa razão, esse podcast que a gente fez, esse modelo loucão, é um modelo, eu não sei se ele é bom de ser ouvido, mas ele é bom de ser feito. Mas eu também acredito que tem coisa que quando é bom pra 2, acaba ficando bom pra muitos. Sim, eu tô curioso. Você entende o que eu tô querendo dizer? Lógico que eu entendo. Então, enfim. Bom, você já está convidada, nós vamos fazer a parte 2. Eu tenho certeza que a Ariane vai aceitar. Já aceitei, já pronto, aceitou. Já tô aqui. E aí nós vamos traçar melhor o bate-papo, porque eu tenho 1 milhão de perguntas e eu quero a sua opinião. Saiu de novo aqui o foco. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui um comentário do que você achou desse podcast. Para nós é muito importante. Ariane, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme. Enorme. E eu quero agora deixar um último recadinho. Eu estou fazendo análise de currículo. Se você tem interesse que eu analise seu currículo, estou deixando o link aqui embaixo para você pedir a sua análise de currículo. Quem sabe você é eleito e vai ganhar uma análise de currículo feita por mim. Eu quero. Farei com prazer. Mó bom. Pessoal, obrigado. Até o próximo Currículo Cast. Tchau, Ariane. Obrigado. Prazer.